temente às adversidades da vida: assalto, roubo, guerra, fome, desemprego, e isso nos entristece e muitas vezes acaba tirando as nossas esperanças. Mas a falta de fé, ela gera falta de esperança. Então a fé, ela gera a esperança. Então, que nós possamos, irmão, em um mundo de dificuldade, não temer. Não temer. Para iniciarmos a mensagem desta noite, que traz por título: por que vocês estão perturbados? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 38. Com sua Bíblia aberta, vamos pedir a orientação de Deus. Pai amado, aqui clamamos a Deus iluminação, para que nós possamos compreender o que Tu queres falar ao nosso coração esta noite e colocar em prática em nossa vida. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. O texto em Lucas 24, 38, ele começa dizendo assim: por que estáis perturbados e por que surgem tantos pensamentos em vossos corações? Esse é um desfecho de uma história contada pelo Dr. Lucas, que escreveu o livro de Lucas e o Atos dos Apóstolos, e o livro de Atos, não é isso? O livro de Atos. Esse relato dele começa no versículo 13, a respeito de dois discípulos que iam para Emaús. E Jesus se encontra com esses dois discípulos no caminho de Emaús. Na quinta-feira, Jesus tinha sido preso. Na sexta-feira, foi julgado, condenado e crucificado. E fizeram o enterro. Jesus morreu naquela sexta-feira e ressuscitou no domingo. E esses discípulos iam falando a respeito desse assunto, desse acontecido em Jerusalém. E Jesus se aproxima deles e pergunta para eles: o que vós discutis no caminho? E eles disseram assim, um chamado Cleópatra disse assim para Jesus: tu não sabes o que aconteceu? Tu és o único a não saber o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Disse-lhe e perguntou: quais? E ele explicou que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já está o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Versículo 25 ao 27. Então Jesus lhe disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que o profeta disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, e punha-lhe o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. E Jesus pergunta para eles, mas eles ali estavam impedidos de ver Jesus, talvez pela circunstância em que eles estavam, tristes e amedrontados. Querido, essa história, ela mostra aqui que as pessoas talvez entrem em situações de medo, que nem eles aqui,
ou decepção quando você não está focado em certas coisas. Por exemplo, eles, como discípulos de Jesus, sabiam que Jesus morreria, ele ia ser crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. Mas eles tinham outra esperança. E por causa dessa esperança houve frustrações. O versículo 21 diz que eles disseram assim: ora, nós esperávamos que ele fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já faz o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Quando nós focamos em algo, principalmente aqui da terra, nós somos frustrados. Eles talvez não entenderam bem a mensagem do Evangelho. A esperança deles é que eles viviam num jugo romano. E a vontade deles era se libertarem desse jugo. Era um jugo pesado. Mas Jesus, ele não veio para nos libertar do jugo romano. Ele veio para nos libertar do jugo do pecado. Essa era a missão de Jesus. E como nós vimos no texto, porque estás perturbado e porque surge tais pensamentos em vossos corações. E Jesus começa a explicar para eles ali. Isso era necessário que acontecesse. E eles estavam perturbados. E essa não foi a primeira vez que eles ficaram perturbados ou com medo. Mateus 14, 26 diz: e os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. E como eu mencionei, nós vivemos em um mundo onde tememos certas coisas. Tememos o desemprego e assim por diante. Assim como aconteceu com os discípulos, nós também podemos ser. Assim como aconteceu com os discípulos, nós também podemos ter pensamentos perturbadores em momentos difíceis. Esses pensamentos podem ser criados pela nossa própria imaginação. Isso já aconteceu comigo e talvez aconteceu com muitas pessoas. Um tempo eu vinha pela uma vereda e uma folha de sororoca balançava, e aquilo eu já transformei numa visagem e já foi com medo. Aqui Jesus aparece no meio deles, eles estavam de porta fechada, e eles pensavam que era um espírito e tiveram medo. O medo também pode surgir de certas circunstâncias externas. Por exemplo, quando estamos passando por luto, enfermidade, dificuldade financeira, desemprego ou problemas conjugais, onde as nossas emoções podem falar mais alto do que o Evangelho. E ficamos perturbados, aflitos, agitados, inquietos e desorientados. Isso principalmente quando o nosso foco são as coisas materiais. E os discípulos se frustraram, porque o foco deles estava que Jesus libertaria ele da escravidão romana. Mas, queridos, Jesus vai e mostra que isso devia acontecer. Explica, decorrendo desde os profetas, conversando com Moisés, e mostrou que isso era necessário que acontecesse. E hoje nós vivemos em um mundo de guerra, de enganação. Vivemos em um mundo conturbado. Mas se o nosso foco for Cristo, os nossos pensamentos não vão ser perturbados.
e nós não vamos nos frustrar diante das adversidades dessa vida, porque o nosso foco é o céu, é Cristo. Segundo, e eles acreditavam na ressurreição. Mas o que deixou esses homens perturbados? Por que eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús? Faltou um pouco de fé, de confiança. Jesus já tinha falado para eles, lá em Lucas 9:22, Jesus disse assim: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e que ao terceiro dia ressuscite. Eles sabiam da ressurreição de Jesus, mas devido à circunstância em que eles estavam, tinham matado o seu mestre e o futuro para eles não era promissor. Isso também pode acontecer conosco. Vivemos uma vida perturbada, uma vida sem esperança, quando o nosso foco é o mundo, os prazeres do mundo, ou uma vida somente aqui nesta terra. Segundo Timóteo 3:2 diz: pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores e atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Nós sabemos que no fim dos tempos ia surgir pessoas assim. E os discípulos sabiam que Jesus ressuscitaria no terceiro dia, mas tiveram dúvida. Não tiveram uma fé suficiente. E nós estamos vendo tudo isso acontecendo, os sinais se cumprindo, e muitas vezes nós duvidamos, que nem os discípulos duvidaram. Nós nos atentamos e nem nos preparamos para tais circunstâncias. Amigo dos deleites, mais do que amigo de Deus. Eu estava vendo o pastor Clodoaldo ministrando um sermão na igreja, lá onde ele está em Sergipe, e a igreja vazia. E não só a igreja da Adventista, como diversas igrejas, você chega e tem poucas pessoas. Mas diz assim: mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Mas se você for sábado à noite, domingo à tarde, lá na Mangueirinha, não tem aonde você colocar medo, né? Pessoas atrevidas, né? Troca tiro com autoridade. Isso tudo é sinais do fim. Mas nós não devemos temer essas coisas, porque elas são profecias e elas têm que se cumprir, e nós devemos estar preparados. Versículo de Timóteo 3 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pessoas desempregadas, vivendo de Bolsa Família, com medo de perder essa Bolsa Família, outros que estão empregados com medo de perder o emprego, enfim, vivemos num mundo assustador, vivemos em tempos penosos. Mas, queridos, como filhos de Deus, e o foco nosso não é bem materiais,
mas a vida eterna, uma cidade que Deus foi preparado para nós, Jesus foi preparado, esse que deve ser o nosso foco. Se nós tivermos foco em Cristo, na nossa salvação, nós não temos o que temos. E Jesus também, ele nos advertiu em João 16:33, que diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós, irmãos, não estamos isentos de tribulações. Podemos ter momentos de tribulações no emprego, no casamento, nas nossas amizades, enfim. Podemos de fato viver uma vida tribulada. Mas Jesus, ele foi bem enfático. Ele disse que nós passaríamos por isso. Mas tenho bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabemos que aqui na igreja a irmã se encontra enferma, e os filhos e muitos da igreja aqui também estão passando tribulações. O provérbio diz que quem tem amigo sofre mais, porque ele não quer ver o amigo dele sofrendo, e quando o amigo dele sofre, ele sofre junto. Eu creio que muitos de nós aqui estamos sofrendo com a enfermidade da nossa querida irmã. No mundo tereis tribulações, mas tenho bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas essas tribulações, irmãos, diante, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:18, diz assim: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória em que nós há de ser revelado. Podemos dizer assim, essas aflições desse mundo, diante do que Deus tem preparado para nós, é fichinha. 1 Coríntios 15:19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. E se a nossa esperança se limita apenas nesta vida, nós sofremos quando perdemos ente querido, quando envelhecemos, que chegamos perto da morte, isso é inegável, nós nos entristecemos. Mas quando nós sabemos que a morte não é o fim, que a nossa vida não se limita apenas nesta vida, nós somos felizes, porque sabemos que há o reino a alcançar. 1 Coríntios 2:9 diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouviram, nem penetraram no coração de homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu sei que nessa caminhada cristã, muitos pensam em desistir. Mas Jesus nos adverte: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Hebreus 11 nos mostra os heróis da fé, que mesmo diante das adversidades da vida, permaneceram fiéis. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. E nós vamos ler
primeira parte, primeira leitura, versículo 8 ao 10, que diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. 24 ao 26, diz assim: Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho e filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com os povos de Deus e usufruir prazeres do que usufruir prazeres transitórios, passageiros do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. 36 ao 37. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algumas algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabra, necessitados, aflitos e maltratados, mas não desistiram. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isso é, a celeste. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamados por seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Queridos, nós não devemos e não temos o que temer, porque a nossa esperança, ela não está apenas nesta vida. E Deus foi preparar um lugar para nós. Que possamos nos espelhar nesses heróis da fé e ser fiéis também até o fim. Que nós não possamos fazer que nem aqueles dois discípulos, tardos de coração para entender as coisas. Jesus começa a explicar para eles que isso teria que ter acontecido. E eles também. Eles procuravam algo terreno, o que era a libertação do povo de Israel do jugo romano, enquanto devia estar preocupado com a salvação. Muitas vezes nós nos preocupamos com certas coisas da vida, de ter uma boa casa, enfim, um bom emprego, uma boa formatura. Mas, como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança se limita apenas nesta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Irmão, não temos o que temer. Se passamos por dificuldade, por provações, por turbulências desta vida, Deus tem algo melhor para nós. Em 1520, Fernão Magalhães fez a primeira viagem de circunnavegação. Durante um ano lutou no tempestuoso Oceano Atlântico,
e motins da tripulação, para encontrar uma passagem através da América do Sul. Finalmente atravessou o Estreito de Magalhães e viu-se diante de um oceano imenso, calmo e tranquilo, ao qual deu o nome de Oceano Pacífico. Então ele e seus homens ergueram a cabeça e renderam graças a Deus. Saíram daquele mar tempestuoso. E é exatamente isso que muitos de nós estamos procurando. Queremos encontrar queremos ancorar a nossa tribulada embarcação no oceano calmo, pacífico e tranquilo. E esse oceano é Jesus. Essa é a nossa esperança. Vivemos em um mundo de turbulência, mas tudo isso vai passar. Quero finalizar lendo o Salmo 27, 14, que diz assim: espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Não devemos desanimar, vamos esperar pelo Senhor. A promessa é certa. E se nós tivermos fé também e lutarmos até o fim, seremos vencedores em Cristo Jesus. Não temos o que temer. Nesse momento nós vamos nos colocar de pé e cantar com todo entusiasmo o número de número 214. Ajuda-nos, Senhor, a não temer, pois acreditamos, ó Deus, numa pátria superior. E as adversidades da vida, Deus, não venham tirar a nossa esperança, mas, Senhor, aumenta-nos a fé a cada dia para sermos vencedores em Cristo Jesus. Dá-nos, Senhor, ânimo, força, entendimento e sabedoria para que possamos interpretar também os sinais do fim. Aquilo que nos ameaça, o que nos mostra, Deus, que sua volta está perto. Nos ajuda, Deus, a vivermos uma vida de santidade, aonde, Deus, te colocamos em primeiro lugar em nossa vida, para que nós não possamos temer as mazelas desse mundo, mas que possamos confiar em Ti. Sabemos que a adversidade da vida muitas vezes nos leva ao fracasso da fé e nos tira a esperança. Mas, Pai querido, como Tu disseste, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui estamos, ó Deus, buscando de coração fazer a Tua santa vontade para sermos vencedores em Cristo Jesus. Fica conosco, Senhor, esta noite, abençoando cada família aqui individualmente e coletivamente, e nos preparando, Deus, para vivermos uma vida de santidade, para termos um encontro contigo e saber, Senhor, que Tu és o nosso Deus e vivemos eternamente contigo para sempre. Fica conosco, nos espere para o nosso lar, dá-nos, Senhor, nos despertar na Tua companhia, e te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. E amém.